nós estamos aqui hoje no podcast com a nossa convidada especial, Natália Pimentel. Eu vou ler o currículo dela, porque de cabeça não dá para saber, né? Ela é advogada tributarista, mentora de advogados e fundadora do Pimentel Advogados e criadora de 2 programas que têm feito a diferença para muitos advogados. O programa de vendas na advocacia e o método Vendendo Direito. Com esses programas, a Natália já ajudou centenas de advogados, né? Então, Natália, a primeira pergunta que eu gostaria de fazer para você aqui é como você começou nessa área de tributário e no mercado digital? São 2. Tá bom, vamos lá. Primeiramente, obrigada por me receberem Nada. aqui, pessoal. É uma honra ser a primeira convidada desse podcast que terá inúmeros aí, com certeza. Começamos bem, né? Estamos felizes, estamos felizes. E vamos lá. Quando você faz essa pergunta, assim, eu tenho que puxar um pouquinho o fio, porque o meu contato com o direito tributário, ele começou lá na faculdade, né? Então, a gente vai precisar voltar alguns passinhos aí, mas eu prometo ser breve. Quando eu comecei a estagiar, eu identifiquei ali, logo de cara, que eu queria realmente seguir na advocacia, porque todo mundo entra, pelo menos eu entrei com aquela ideia de concurso. Sim. O sonho de meu pai era que eu fosse juíza e eu achava que o meu também era. Até eu começar a estagiar. E aí, quando eu comecei a estagiar, eu me apaixonei pela advocacia em si e falei, não, é isso aqui. Só que eu precisava identificar qual seria a área que eu iria seguir. E aí, eu sempre fui aquela pessoa de traçar planos e ir cumprindo esses planos. Métodos SMART. Isso, exatamente. Então, eu falei, não, então eu tenho que ter contato com algumas áreas para identificar qual é, de fato, que eu vou querer seguir. E aí, eu estagiei na área de direito civil, não é isso. Fui para direito do trabalho, não é isso. E todo esse tempo, eu passei, né, 1 ano em cada um desses estágios, aprendi muito. Mas dava 1 ano, eu pedia demissão para ir para outra área. Dava 1 ano, eu pedia demissão para ir para outra área. E o terceiro do ciclo foi o tributário. Quando eu cheguei no tributário, eu me encantei, assim, de uma maneira inexplicável. Eu imergi realmente nesse universo. Eu comecei a ir para tudo quanto era grupo de pesquisa. Já comprei uma palestra em São Paulo, do IBET, o Congresso Nacional de Direito Tributário. Muita coisa daquela palestra eu nem entendi naquela época, que eu não tinha maturidade ainda para compreender antecipação de ICMS, substituição tributária. Eles estavam falando grego, mas eu estava achando fantástico, porque o tributário, para mim, abriu uma porta de uma complexidade que me instigava. O que me incomodava no direito de família, que foi quando eu atuei um pouquinho, no direito do trabalho, que eu achava as demandas muito repetitivas, eu sentia que meu potencial intelectual não estava sendo colocado em um ambiente de desconforto. Eu sentia que na área de direito civil, na área de direito do trabalho, eu logo aprendia, obviamente tinham casos e casos. Opa! Tá tranquilo agora? Acho que sim, né? Então, óbvio que tinham casos e casos, mas a matéria em si não abre tanto espaço quanto o direito tributário abre. E aí, quando eu entrei nesse universo, eu comecei a me deparar com a necessidade de realmente construir teses e de debater ali. É um direito muito técnico, né? Você vai muito ali, você precisa, às vezes, ir até a justificativa do porquê aquela norma foi criada, no mens legis, para você conseguir construir uma tese que vá facilitar a vida do seu cliente. O planejamento tributário, que é você fazer a interpretação daquela norma de uma maneira que faça com que a operação do seu cliente tenha ali um funcionamento mais eficiente do ponto de vista tributário. Então, isso me encantou. Eu fui realmente fisgada pelo tributário. E aí, foi aí que começou a minha jornada. Só que o que acontece? Eu comecei a estagiar, e já tinha botado na minha cabeça que eu queria advogar. Passei por alguns escritórios. Eu passei na UAB no 9º semestre e o TCC eu fiz no 10º, né? E aí, por que eu conto isso? Porque eu consegui uma vaga de advogada júnior em um grande escritório lá na minha cidade, de Salvador. E eu fui contratada como advogada antes de me formar na faculdade. Porque eu já tinha a OAB, mas eu não tinha colado grau. Então, apesar disso, eu já comecei... Antes de pegar meu canudo, eu já era advogada dentro de um escritório, né? Não assinava as petições, obviamente, mas eu já estava ali. E eu me encantei mais uma vez. Era um escritório que tinha vindo de São Paulo. Então, para você ter ideia, eu dentro desse escritório... Dá pra perceber que eu sou movida por desafios, né? Pois é. Gosto disso, gosto disso. Vamos ver. E quando eu entrei nesse escritório, um escritório
admiro muito aquele escritório que você anda, tem prêmios e prêmios colados na parede da revista Análise, que são prêmios realmente que têm Prêmios de validade. E o sócio, o dono do escritório, ele é referenciado pelos ministros em muitas decisões dos tribunais superiores. Então, é um escritório realmente de gabarito. As causas que a gente lidava eram causas gigantes. Fui ganhando destaque lá dentro, logo eu fui colocada no núcleo de processos estratégicos. E eu, apesar de ser uma menina ainda, mas super obsessiva, a Mara sabe, eu sou obsessiva quando eu me empolgo com alguma coisa, eu vou fundo ali. Fui para o núcleo de processos estratégicos e eu lidava basicamente com 2 clientes. Um desses clientes só tinham 17 execuções fiscais. O valor desses processos somados dava 2 bilhões de reais. Nossa Senhora. Então, eram causas muito complexas. Eu mandava as minhas petições para Hugo de Brito Machado ler. Você tem ideia? Então, assim, por quê? Porque ele tinha relação com o escritório e ele fazia parte do corpo de advogados ali dentro. Então, eu ganhei uma bagagem gigantesca lá dentro, continuei apaixonada pelo tributário, mas me desapaixonei pelo ambiente de trabalho. E pela forma como aquela advocacia estava sendo exercida. Sim. Então, como eu fui ganhando esse destaque lá dentro, apesar de ser um escritório que tinha uns steps muito bem definidos, então, advogado júnior, Plano de pleno, carreira. sênior, um plano de carreira que era meio fantasmagórico, porque ninguém nunca tinha visto ali o que era que você precisava Ninguém fazer. nunca tinha vivido, né? Mas Não. você sabia que você ia ganhar mais em algum momento da sua É. carreira. Tinha isso, a gente sabia quem era quem, mas a gente não sabia o que é que a gente precisava fazer. Era quando o dono do escritório falava, agora você é pleno, tá? Obrigada. Mas não Você está tinha promovida. isso de uma maneira clara. Porque tô dizendo isso, porque agora eu faço questão de meu escritório ter. Tá estampado lá no Notion, todo mundo sabe, através de gamificação, o que é que precisa fazer pra atingir os pontos, pra subir na carreira e ganhar quanto tá ali escrito já. Mas enfim, Isso é ótimo, nossa. é É, essencial. escritório é um de diferencial advocacia muito fosse assim, grande, né? O tributário, ele é muito interessante, porque ele é quase como um jogo, né? Ele não tem aquela coisa do direito do... O direito é assim, mas nesse caso... nananana. E o tributário, não, ele é muito certeiro. É assim e é assim, não tem mais, né? Porque E é isso pouco fático. Exato. Isso faz Não muita tem diferença. audiência, né? Já começa... Eu nunca fiz audiência na minha vida. Meu Deus. É, olha que Nunca fiz loucura. audiência na minha vida. E nem farei. Só sustentações orais. É. Porque não tem audiência no tributário. Gente, como pode? Não tem. Tipo assim, ela tá contando a história, eu que não sou advogado, só tô lembrando do Sultz aqui, né? Aquele menino prodígio tipo lá que, isso. tipo, Mike Ross. É, Mike não Ross. era advogado, É. né? Mas sabia Era todas as maconheiro legislações. ele. Pode esperar menos. Não. Não é assim, não. Eu, poxa, caramba. Eu vou começar a te vender aqui. Me vejo. Não, mas é isso, assim, eu acho muito interessante o tributário por causa disso, porque aquele direito, não tem ali saída, a não ser que, de fato, por exemplo, não tenha entregue ou alguma coisa, não é? Não tenha o fato gerador em si, aí demonstrar que não existe o fato gerador. É porque as discussões que envolvem o direito tributário, o que é que me incomodava no direito civil, por exemplo? Eu me vi um dia fazendo uma petição, tendo que fazer uma planilha pra dizer quantos garfos iam ficar com a esposa e quantas facas iam ficar com Normal. quantas horas fulano, eu tinha que fazer cálculos de horas, eu ficava, gente, mas sério que eu tô tendo que ler essas conversas no WhatsApp? Não que tenha, mas não era pra mim, sabe? Não me... Ai, me É deixava... desgastante, né? É. Nossa, me deixava... Não gostava disso. O direito tributário, os debates são mais técnicos mesmo. Então, não tem essa questão fática de que horas você foi e que horas você não foi. É prova documental. Então, por isso que o IMS, inclusive, é super fácil e tranquilo de acontecer no direito tributário, porque você junta ali as provas documentais e você consegue ali já partir pro Você debate tem ou não jurídico em É. si. Sabe? Sim. Você vai debater a aplicabilidade daquela norma, você vai debater se aquele fato gerador se aplica àquela hipótese de incidência tributária que está prevista ou não na lei. Mas é algo mais... É instigante. Toda demanda é uma demanda nova. Por exemplo, agora, eu tô lidando com um potencial cliente que tá querendo abrir uma holding em Malva e tá querendo ver como é que vai fazer a distribuição. E é um caso completamente novo e que do zero de novo. Do zero de novo, porque é uma outra... Outro desafio. Um outro desafio. Então, é isso que pra mim me instiga. Só que, voltando pra história do escritório, do porquê eu pedi demissão, e aí eu acredito que você perguntou do porquê eu iniciei Isso, por que que você meu iniciou escritório. o seu escritório e por que que você iniciou também no mercado digital. no mercado digital, tá? Quando eu tava nesse grande escritório, que eu admiro muito, inclusive até hoje, eu faço questão de sempre dizer,
eu percebi que a forma como aquela advocacia era exercida também não me completava. Por quê? Eu queria fazer além. Eu queria poder fazer mais. E aí eu estive em algumas reuniões com clientes, porque, como eu falei, eu fui para esse núcleo, e aí esses advogados, eles tinham contato com clientes. Em algumas reuniões eu via o cliente trazendo o problema, e o advogado, dono do escritório, colocando alguns pés atrás, falou, não, eu não tenho contrato para isso, eu não faço isso, e deixando o problema lá. Sabe aquela visão muito afunilada de eu fui contratado para fazer uma defesa nessa execução fiscal. Eu vou fundo aqui nessa defesa, mas eu não olho como eu vou poder ajudar esse empresário para além dessa defesa em execução fiscal. Nossa, isso faz muita diferença, né? Você e tem fazer gente que todo, tem né? mesmo esse olhar limitado, né? Que não explora ali todas as dificuldades do cliente e os caminhos que você pode entrar para fazer uma boa defesa, para poder resolver um problema ali, uma dor dele bem específica que ele não tá conseguindo solucionar. Eu acho que nisso que você tá falando, eu acho que a gente pode pegar um gancho de como você não entrar no leilão de preços, né? Porque a advocacia, mal ou bem, se você vai fazer um processo de CDC, você vai fazer o seu processo de CDC ali com qualquer advogado, mais ou menos vai fazer a mesma coisa. Como que você converte mais, vende mais e não cai nesse leilão de preço? Aí vai dar pano pra manga. Isso é interessante saber, porque, por exemplo, lá no meu escritório, eu sou essa advogada que busco resolver a solução. Vamos resolver aqui o seu divórcio, a gente vai resolver os alimentos, a gente vai resolver isso, isso, isso e isso. E eu também vou emitir o boleto do tributo que você vai ter que recolher para poder registrar o imóvel e assim por diante. Mas aí eu entro um pouco no Leilão de preço. Não no leilão, mas nessa coisa de ser meio trouxa e boazinha. Porque daí, por exemplo, já não cobro para emitir o boleto, para entrar no sistema, que isso demanda tempo no meu escritório. Mas eu faço isso sempre assim, de uma forma gratuita, né, para o cliente. Ele pagou aquele preço global ali do divórcio específico e as outras coisinhas, outras demandas eu soluciono, mas eu não consigo implementar. Tá. Né, que eu acho que isso vem também de uma mentalidade ainda do feminino, né? Não, eu acho... Vamos lá, a gente tá com dois cenários bem diferentes. Qual eu respondo primeiro? Pode responder o da Tamara. Tá, o da Tamara, vamos lá. Tem uma analogia que eu gosto muito de fazer, que eu acredito que ela reflete muito a minha forma de pensar e coloca, enfim, todas as cartas na mesa. A maioria dos advogados, infelizmente, comoditiza o próprio serviço, se transformando, portanto, eu gosto de chamar um pote de ervilha em uma prateleira. Quando você vai ao supermercado e você quer comprar uma ervilha, você busca pela melhor marca, ou você vai olhar ali o preço, tá todas as ervilhas estão empacotadas da mesma forma, elas estão ali, você pega qualquer uma, porque a entrega é a mesma. Para você não cair no leilão de preço, a resposta genérica seria: você precisa diferenciar o seu serviço para o seu cliente. Mas eu vou além. Porque isso aí todo mundo fala, né? Diferencie. Mas só que diferenciar não é você criar a roda. Eu não preciso que você, apesar de hoje ser até fácil você criar a roda com inteligência artificial, e a gente já vai entrar nessa pauta mais pra frente. Para você se diferenciar, você precisa demonstrar para aquele cliente que você não está vendendo uma defesa em execução fiscal. Você vai, primeiramente, para você não cair no leilão de preço, você precisa conhecer todo o funil de vendas, todo o processo de vendas. E por que eu trago a necessidade desse conhecimento? Se você, na etapa da prospecção, que é a primeira etapa do funil, que é a etapa em que você vai acessar o lead, é aquele momento em que o lead te acessa ou que você acessa ele, em que ele vai te perguntar quanto custa esse serviço. Se nessa hora você disse o preço, você caiu no leilão de preço. Você se comoditizou. Por quê? Se ele tá buscando um advogado para fazer uma defesa em execução fiscal, quanto você cobra? Eu cobro 10, eu cobro 15, eu cobro 16, eu cobro 4. Ele só tá fazendo orçamento. Uhum. É papel do vendedor sentar no banco do motorista e conduzir aquela venda. Porque meus alunos, eles falam muito assim, Natália, mas o cliente vem perguntando, ele vai perguntar. É o papel do cliente. Ele quer saber quando ele vai pagar o uai. Eu perguntaria, mas o bom vendedor, ele sabe que ele é o responsável pela condução daquela venda. E como é que ele deveria fazer, portanto, para que ele não caia nesse leilão de preço? Oi, Tamara, tudo bem? Ela vai me vender alguma coisa. Agora, rufem os tambores. Aonde que passa o cartão? Você já comprou tudo, não tem mais cartão. Já todos os meus serviços você já comprou, senhora.
Ai, Deus. Mas eu tenho... O host abandona o podcast. Mas eu tenho uma canequinha que você ainda não tem. E essa canequinha? Mas o que acontece? Quando esse lead, ele te procura, é o seu papel conduzir ele por esse funil. Por isso eu falo da necessidade de você conhecer o funil, ir para a etapa da abordagem. Na etapa da abordagem, você conduzir esse lead para uma reunião. E por que eu faço esse adendo? Nós vendemos serviços caros e complexos. Por quê? Você concorda comigo que se hoje eu precisar escrever alguma coisa e eu não tiver uma caneta, eu vou em uma loja, eu vou gastar menos de R$5, eu vou comprar uma caneta, e essa é uma venda pequena? É uma Sim, venda barata? sim. Com benefício muito aparente? Uhum. Portanto, o tempo investido naquela venda ele é muito baixo. Mas os serviços jurídicos, eles são, em sua natureza, mais caros. É mais caro você contratar uma defesa, uma ação judicial, do que uma caneta. Por mais barato que esse advogado cobre. Então, vamos supor que eu esteja cobrando um salário mínimo para fazer qualquer coisa que seja. Isso já é um valor alto. Obviamente, eu até faço esse adendo no PVA. Dentro do serviço jurídico, tem como a gente diferenciar, sim, o serviço alto e o serviço mais barato. Mas, voltando aqui para esse cenário global, tá? Para responder a sua pergunta. Quando a gente está falando de vendas maiores e de vendas mais complexas, que envolvem, portanto, um benefício menos aparente, o que é o benefício menos aparente? A aquisição de um serviço jurídico importa a solução de um problema, concorda? Alguém que nos contrata quer que um problema seja resolvido. O benefício que você vai gerar para essa pessoa, a transformação que você vai entregar para essa pessoa com o serviço que você vende, ela é ou muito aparente ou pouco aparente. E aí a gente vem para um cenário de a gente ter um serviço alto, do ponto de vista de valor, né, de custo, na verdade, um custo alto de aquisição e um benefício pouco aparente. E por que eu trouxe esses dois conceitos? Para trazer agora o que eu chamo de... Não eu, Neil Hackham, eu não sei falar o nome dele, toda a vida eu falo o nome dele. Toda a vida eu falo o nome dele errado. Ele traz, eu acho, né? Ele traz a ideia da equação de valor. O que é a equação de valor? Para uma venda acontecer, necessariamente, a balança da equação de valor precisa estar equilibrada. O que é essa balança? De um lado, a percepção do cliente sobre o problema e, do outro lado, o custo que ele vai investir para acessar aquela solução. Ou seja, serviços caros, portanto, essa balança ela já está meio pendente para o lado de cá, porque é um custo alto para aquisição daquela solução, concordam? Sim. E o benefício nem sempre é tão aparente. Não, porque é um problema. E ele às vezes não sabe das consequências do problema. E aí a gente vai para outra esfera, que é consultivo, que é mais difícil ainda de vender, e é por isso, porque o problema ele não nasceu ainda. Então a percepção dele sobre aquele problema está baixíssima. Então, essa balança vai estar desequilibrada. A venda não acontece quando a balança está desequilibrada. Então, para responder a sua pergunta, Natália, como não cair na equação de valor, como não cair no leilão de preço? Balanceando a equação de valor através do desenvolvimento da necessidade de compra do cliente a partir de um desenvolvimento da percepção sobre o problema. Então, por que a gente precisa conduzir para a reunião? A gente precisa nessa reunião, e é isso que é o método Vendendo Direito, é aqui nessa etapa 3 do funil que ele entra, porque não é só você saber acessar a oportunidade. Existe método para você prospectar, que é pescar, acessar o cliente, mas existe método para você cortar o peixe, para você... para você conseguir converter, levar para casa. Então, nessa reunião de venda, na etapa 3 é que acontece a mágica da diferenciação. É na etapa 3 que você não cai no leilão de preço, justamente porque aquele cliente precisa, para você ser um bom vendedor, aquele cliente precisa sair da reunião com você querendo contratar Tamara, não querendo contratar uma defesa. Independente do preço que ela Independente tá mostrando do ali. preço, porque... é o escritório da Tamara, é a Tamara, foi com ela que eu me conectei, ela que entendeu a minha dor, ela que demonstrou os diferenciais, ela que me passou toda essa credibilidade, essa segurança. Ela vai aplicar os gatilhos certos, as formas corretas de ancorar aquele preço e ele vai sentir que é ela que vai conduzir. Então, para você não cair no leilão de preço, você tem que aprender a vender. Basicamente é isso. Então... Nossa, e é complicado. Uma questão que, tipo, quando fala em preço, valor, né? Tipo, eu tava dando uma pesquisada na internet, MBA, mercados de capitais, para pegar referência de preço, né? Aí, tipo, uma pessoa pode usar esse argumento. Um MBA nessa área custa tanto. Por que seu curso é mais caro do que um MBA? Tipo, se o seu curso é de tantas horas, bem menos do que um MBA, né? Então, tipo, toda essa questão que você tá colocando aí,
né? A percepção da pessoa, tipo, o MBA vai solucionar qual dos teus problemas? Te Um adiciona currículo, ok, legal. Mas, tipo, e o problema jurídico que você está tendo, que se você postergar mais tempo ainda, esse valor, esse custo vai aumentar mais ainda. Então, tipo, a solução está aqui, você quer? Então, tipo, essa abordagem é muito interessante, né? Não. Eu pensando aqui nos meus clientes, porque eu sou advogada de família. E vivo... E eu dei o exemplo do É, eu, assim, há 15 anos eu trabalho no direito das famílias, basicamente. E quando eu penso nessa equalização que a gente tem que fazer, é até dolorido, porque numa reunião dessa eu tenho que sentar ali e explorar realmente a dor dele, né? Tipo, dizer, olha, como converter isso sem virar sensacionalista na dor do cliente? De forma nenhuma, vamos lá. Mas antes eu queria pedir licença pra responder aquela sua primeira pergunta, Ah, que sim, eu achei pode. ela muito boa, eu não Tá. queria ir embora sem responder. Tá bom, tá bom. Quando você me disse, Natália, às vezes eu sou boba, Aham. porque eu cobro um preço X, eu faço além, eu não cobro mais. Sim. Como resolver isso? Primeiro, eu não acredito que o problema esteja em você fazer além. Eu acredito que o problema esteja em você não considerar isso no momento da precificação. Entendi. E, para que você consiga demonstrar ali para aquele cliente que o seu escritório é ou não diferenciado, eu sugiro, inclusive, que você mostre que você está fazendo além. Não no tipo, olha o que eu tô fazendo por você. Não. De uma maneira sutil, você demonstrar para ele, olha, apesar disso aqui não estar no escopo da nossa proposta, eu quero muito te ajudar, a gente tá junto, a gente é parceiro. E você realmente fazer o que a gente chama de over delivery. Não é um problema isso. O problema é se você perceber que você está realmente pagando para trabalhar. Sim. E se isso estiver acontecendo, o seu problema está na etapa da precificação. Tá no momento de você realmente... porque na hora que você precifica, você precisa considerar... Hoje eu estava fazendo, inclusive, uma proposta hoje de manhã. O que acontece? Você precisa fazer um exercício de imaginação mesmo para considerar todas as pequenas etapas que aquele serviço vai precisar para que ele seja entregue. Então, desde a reunião de onboarding com o cliente, solicitação de documentação, análise de documento, pesquisa XPTO, elaboração da peça, audiência, diligência. Então, você precisa considerar, inclusive, horas adicionais para outras demandas Pequenas que possam ali, sim. Que é o percentual de imprevisto que eu chamo. Então, você coloca ali, costumo colocar de 10% a 20% nas horas que estão ali sendo calculadas para aquele serviço, justamente para considerar esses imprevistos que possam acontecer. E aí, dessa forma, você não precisa, enfim, cair nessa situação. Opa! Nesse desespero, né? E também porque sua agenda vai ficando ali muito cheia. Hoje eu administro, sei lá, umas 70 vidas, porque são vidas mesmo, são famílias. E aí, às vezes, me angustia. O excesso de demandas e com coisas muito pequenas, do tipo gerar um boleto de ITCMD. Né? Mas esse você tem tipo estagiário? Não, eu trabalho sozinha. Eu ainda trabalho sozinha, porque eu tenho dificuldade ainda de delegar. Dar esse passo e delegar. Ensinar e delegar, né? São duas coisas que eu ainda tenho dificuldade. E logo mais a gente vai falar da inteligência artificial, que mudou tudo dentro do meu escritório e que me facilitou muito trabalhar sozinha. Então, a dificuldade ainda é só essa, dessas coisas ainda pequenas. Tipo, imprimir um boleto, resolver uma pendência ou outra que a inteligência artificial, infelizmente, ainda faz por mim. Eu tenho uma visão em relação à advocacia de que a advocacia tem como ser leve. A minha advocacia hoje em dia. Mas para isso acontecer, esse momento chegar, uma chavezinha precisa virar de que eu tenho uma empresa e para esse negócio crescer, eu não posso ser o gargalo do meu próprio negócio. Sim. E aí tem um momento da gente realmente delegar, buscar... Né? Porque delegar é difícil pra caramba. Sim. É difícil pra caramba. Tem que ter ali o método correto. A maior dificuldade pra mim delegar é aquela coisa do bem feito. Né? Tipo, se você... É aquele negócio, né? Você quer um negócio bem feito, faça você mesmo. Que tipo... Essa estrutura do digital, por exemplo. Você tem que montar site, você tem que montar uma página de vendas, você tem que fazer um e-mail marketing, fazer copy. E tu fica naquela...
eu quero que o negócio funcione. Aí você contrata alguém, aí o camarada não entrega no prazo, o camarada, tipo, te entrega pela metade. Então, isso me estressa de uma forma, né? Agora, como fazer isso, né? Você passou por todo esse processo, né? Então, Sim. tipo... O que eu fiz? O que você fez? Né? Conta pra gente, o que Por onde as pessoas devem Eu fazia cara de paisagem e tava tudo certo. Porque você tem dois, né? O método vendendo direito e o PVA. Na verdade, eu já tenho o... Olha, aí tem mais. Esse foi, acho que você comprou. É porque o método vendendo direito, ele não é um produto. Ele é um método que eu ensino dentro do produto PVA, que é o Programa de Vendas na Advocacia. Eu tenho o Prospectando Direito, que é um pedacinho do PVA, que é o módulo em que eu falo só da prospecção, aquele problema de eu não sei pescar o cliente, eu não sei acessar a oportunidade. Isso é resolvido no Prospectando Direito, que é o PD. Eu tenho um dashboard de gestão, escritório de advocacia, que vai... enfim, ele tá suspenso no momento, ele não tá com vagas abertas, mas em breve abrirá novamente. A escassez. E tem outras coisas que a gente vai... a gente tá lançando aí na NF Curso, que eu abri uma empresa, né? Sim. Eu tenho... Uma? Não, eu tenho 3. Vai puxando, vai puxando. Vai puxando. Mas, Paulo virou pra mim e falou assim, Natália, cuidado, quando você tiver 57 anos, você vai ter 60. Uma por Pare de abrir seu NPJ. Mas... Qual foi? Delegar. Isso. Então, vamos lá. Procedimento interno. Bem definido. Clareza. Para você delegar, não adianta você contratar um profissional e esperar que ele atenda às suas expectativas se você não explicou para ele quais são elas. E se você não deu o meio pelo qual ele vai conseguir atender a essas expectativas. Então, hoje, você... Foi mal, gente. Você entra, vamos lá, eu contratei a Tamara para o meu escritório. Ela vai entrar lá como a coordenadora de tudo. E aí, ela entra, eu já tenho ali descrito o que a gente chama de job description, que é quais são as funções básicas que são esperadas para esse cargo. O que é que ela precisa cumprir sempre, senão ela vai estar em desacordo e ela já vai saber que ela não vai estar mais contemplando ali as necessidades do escritório. Além do job description, a gente tem que ter procedimentos internos, porque, veja, a hora do gestor é a hora mais cara. Até porque se a gente não trabalha, a gente não consegue cliente, se a gente não consegue cliente, o negócio morre. E você é a cara do seu negócio, né? Você é a cara do seu negócio. Pensa comigo. Se eu tenho uma indústria, se eu fabrico e vendo canetas, eu tenho um custo para acessar o insumo que eu vou aplicar no processo produtivo para dar fim ali àquela caneta. Concordam comigo? Concordam que se eu for uma indústria, quanto mais barato for o insumo que eu comprar, maior vai ser meu lucro? Sim. No escritório de advocacia, a gente não tem isso, insumo. Não. Mas a gente tem a hora técnica trabalhada. Quanto mais horas a gente despende para resolver uma demanda, mais cara ela tá ficando pro nosso negócio e menor está sendo o nosso lucro, tá? Pensa comigo, eu tô atolada. Hoje sou eu presa, Giovana. Sou ainda a pessoa que faz ali tudo acontecer. Tudo depende de mim. E eu contrato um estagiário para me desafogar. Só que antes a petição ou a organização dos documentos, que antes me custava 30 minutos, agora tá me custando 1h30, porque eu passo pro estagiário, ele demora 1 hora, eu tenho que passar mais 30 minutos revisando, corrigindo, explicando, mais não sei quantas horas, explicando o que é que ele vai fazer para acessar o sistema. Você contratou para ter mais tempo, só que você tá Indo pelo contrário, gastando né? mais tempo. Retrabalho. Significa que delegar não é o caminho? Não. Significa que, se você quer delegar, antes você tem que fazer um deverzinho de casa, que é montar procedimentos internos, por exemplo. Organizar, né? Eu tenho o sistema, o software jurídico no meu escritório, o Astrea. Se você entra hoje, eu tenho no meu sistema de gestão, que é o que eu vendo, o dashboard, que eu criei no Notion, junto com a empresa especializada, enfim. Você entra lá, tem uma aba de procedimentos internos. Primeiro que tem uma página de onboarding, tudo que a pessoa precisa ler. Tudo que ela me perguntaria já tá lá. Natália, como eu faço para criar um caso no certeza que Astrea? você leu o onboarding? Não, eu falo, volta e lê. Tá com print lá, gente. Eu fiz print, eu circulei em vermelho.
Eu não, né? Mas tem lá, circulado em vermelho, tem tudo escritinho. Como abrir um novo caso? Como fazer isso? Como fazer aquilo? O meu escritório está em um ambiente só. Aquela pessoa, ela sabe exatamente o que ela precisa fazer todos os dias. Ela sabe exatamente o que ela precisa cumprir. Eu tenho como metrificar isso, porque nesse sistema também... Timesheet. E não é o do Astrea que eu uso, não. Eu vi o do... Você viu? Vi. Porque eu consigo ver em tempo real. Se eu abrir aqui agora, eu consigo dizer o que todo mundo tá fazendo nesse exato momento. E isso, inclusive, serve para elas para crescer ali com o plano de carreira delas e é interesse delas. Então, por isso que esse preenchimento, ele vem também com toda essa atenção. Mas para você conseguir delegar da forma correta, você precisa parar um tempo antes e consumir algumas horas, hoje em dia com a inteligência artificial, vão ser minutos, se você tiver o direcionamento certo ali, para você estruturar. É como se você colocasse o seu negócio em um papel. A gente tem 2 tipos de procedimentos que são importantes. Procedimentos internos, que são esses operacionais e que levam tempo. Então, se você contrata um estagiário, o estagiário ele vai suprir ali demandas mais burocráticas, aquelas de menor complexidade, mas que te tomam tempo, como emitir um boleto. Nossa, E aí, ele vai ter, nos procedimentos internos, exatamente esse passo a passo. Clique nesse site. Abra esse documento. Bote isso e isso. Você só vai fazer isso uma vez. Mas, se você contrata um advogado, e esse advogado, ele vai fazer atividades intelectuais, a gente vai para os POPs, que são procedimentos operacionais padrão, que é basicamente a descrição, a receita de bolo do seu serviço. Então, essa receita de bolo é basicamente para fazer uma due diligence do cliente. Primeiro, você vai solicitar esse documento. Quando você receber esse documento, você vai olhar isso. Depois, você vai fazer isso. É como se fosse realmente uma receita de bolo, inclusive com modelos que você já fez no seu escritório. Então, você sistematizando tudo isso, você traz o quê? Para você... liberdade. A possibilidade de gerir o seu negócio. Uhum. Hoje em dia, a gente tem muitos anos que eu não protocolo uma petição. Eu acho que eu nem sei mais protocolar uma petição. Porque essa parte foi delegada no meu negócio. Mas eu sei de todos os casos, de todas as estratégias, de tudo que está acontecendo no meu negócio. Mas por quê? Porque eu tenho uma reunião de time semanal. Tudo passa por mim para eu corrigir. Só que eu não preciso parar cada nova demanda para eu analisar. Falar quais são os documentos. Aí eu vou conferir. O negócio não tem como crescer assim. Você se transforma o gargalo do seu próprio negócio. Então, o único caminho para remediar essa situação de, eu delego e não estou satisfeito, é você ter realmente essa padronização de uma maneira muito clara. E o alinhamento dos ponteiros, né? Eu acredito que o que é bem definido antes não custa caro depois. Então, aquele profissional que está sendo contratado para desempenhar aquela função, no dia 1 ele tem que saber, olha, eu preciso que você cumpra isso. E eu tenho como verificar se isso está sendo cumprido. Se isso não for, contrate devagar, demita rápido. Boa frase. Falei já. Essa frase é excelente. Essa frase é excelente. Dicas poderosas. Tô processando ainda. Mas e conta dos produtos digitais? Você tá com esse tempo todo livre e aí a cabeça fica lá maquinando para criar. Livre? Não tá tendo tempo livre, não. Como que foi para você fazer essa transição do escritório de advocacia, da advocacia tradicional, para empreender no mundo dos que praticamente são seus clientes, né? E criar um curso do zero, colocar, talvez, toda uma questão pedagógica, né? Porque eu acho que existe um passo a passo. Como eu já fui sua aluna, eu sei que existe um passo a passo a ser seguido, né? Não é simplesmente, eu vou na aula 3 porque eu quero saber a pergunta de implicação. Não, primeiro você tem todo o início do funil de vendas, entra na prospecção e aí vai. Como que foi para você sentar, criar? Como é que foi esse processo? Lento. Muito lento. Eu não enxergo como uma transição, eu enxergo como uma extensão. O que acontece? Quando eu pedi demissão para abrir meu próprio escritório, minha mãe é psicóloga, meu pai é vendedor, não tenho exemplos de empresários na família, de advogados na família, eu ralei muito minha cara no asfalto. Então, lá atrás, eu comecei com um computador que meu padrasto me deu na época, sem dinheiro, gabinete e um sonho. O escritóriozinho de casa, no meio da pandemia. E eu fui descobrindo... No início, as perguntas que me assombravam, hoje em dia, para mim, são naturais. Já estão, assim, em mim no dia a dia. E eu percebo que é só a falta de conhecimento, do acesso a uma informação que, às vezes, mantém uma pessoa em um patamar.
é só porque você não aprendeu ainda o que aquela cereja do bolo que, obviamente, com execução, não adianta você aprender. Mas, às vezes, só falta isso, essa chave. E eu sou muito essa pessoa. Eu sou muito curiosa, eu sou meio obsessiva. Quando eu tô ali e eu descubro alguma coisa, eu vou fundo naquilo. E eu tenho a necessidade de compartilhar. Me preenche saber que eu consigo, de alguma forma, levar o que transformou a minha vida para transformar a vida de outras pessoas. Porque eu vejo várias Natálias ali me seguindo. É isso que eu ia falar. Eu vejo Você Natálias. vê a réplica daquilo que você passou, todo mundo passa. Exatamente. Todo mundo passa. Então eu quero levar, porque eu sempre fui muito sonhadora, continuo sendo, eu não tenho medo de dizer que eu sonho alto, eu sonho grande. Hoje em dia eu nem digo mais que são sonhos, são metas. Mas quando eu era só uma menina sonhadora lá atrás, muita gente tava ali pra me desencorajar, pra dizer que a advocacia tá saturada, a advocacia, ainda mais nessa área de Que tem de tributário. quilo, isso e aquilo, Nossa, você precisa se Exato. corromper, eu ouvi muito isso. Não tem como você Você fazer não uma pode fazer do jogo certo, advocacia você não pode ser ético. se você não se corromper. E eu nunca me corrompi em todos esses anos, eu posso dizer. E tá dando certo, Sim. né? No meu ponto de vista, da onde eu vi pra onde eu tô satisfeita. Não, satisfeita não, mas eu me sinto crescendo. Eu me sinto abundante, eu me sinto Nesse abundante. momento, por 5 minutos, estou. Você tocou num Me ponto sinto crescendo. bem interessante que você não enxerga como uma transição, que você falou, né? É como se fosse algo contínuo e nesse processo você foi percebendo essas capacidades, essas possibilidades. E tem muito a ver com um dos podcasts que a gente fez, né? Que é a questão do talento. Né? Você descobrir, cara, o tributário é o caminho. E também a gente gravou um podcast falando sobre transição de carreira, que às vezes a gente é estimulado aí numa determinada direção por influência dos pais, né? Por, sei lá, Filme, qualquer filme, coisa. ou aquela profissão que dá mais dinheiro, coisas do tipo. Só que você se encontrou no tributário, né? E as coisas começaram a fluir numa direção, né, que acabou, né, desencadeando outras conquistas, né? E você tá aí hoje podendo compartilhar com a gente essa experiência, né? Façanha. Eu tenho uma pergunta também, que é uma coisa que eu penso muito comigo. Eu sou uma autoridade dentro do direito das famílias. E, para mim, é uma confusão mental. E eu tenho também uma outra empresa, sou empreendedora também em outra área, que não tem nada a ver com direito. Mas é legal. Essa questão do foco. Então, por exemplo, eu sou advogada de direito das famílias. E eu cuido desse trabalho. E aí, eu quero ser uma consultora de inteligência artificial. E aí, eu tenho esse trabalho. E eu sou também florista, tenho uma empresa de flores. Né? Uma empresa que faz casamentos de flores. E aí, eu fico na dúvida relacionado ao foco. Nossa, será que se eu tô desfocando da advocacia, porque agora eu tô mais consultora? Isso faz com que eu fique com medo, e é um medo real, de, além do desfoque, de deixar de ser uma autoridade numa coisa, na outra. Como que você lidou com isso? Porque hoje, olhando o seu Instagram, antes de vir pra cá, eu vi que as fotos são muito direcionadas para mentoria, não tanto dentro do processo do tributário, né? Não tanto dentro do seu nicho para clientes. Você fala mais para advogados. Como que você conseguiu encontrar uma balança nisso? Com a clareza do objetivo por trás de cada um dos meus perfis. Uhum. Meu Instagram, Natália Pimentel, você pode rolar até o final. Eu nunca falei de direito tributário. Eu acho que eu tenho uns 5 reels lá perdidos. Eu acho que os do início lá, bem pouquinho. Bem no início. Mas logo mudou pra falar sobre advocacia. Que foi quando eu percebi que, caramba, eu quero compartilhar isso. Eu não sabia como. Mas eu sabia que em algum momento, tudo que eu tava aprendendo iria se transformar em um caminho para outros advogados. Então, quando eu identifiquei que o meu objetivo por trás daquele perfil, por trás daquele Instagram, seria me tornar referência para outros advogados, eu entendi que eu precisaria produzir conteúdos que chamassem a atenção dessa audiência e que servissem a essa audiência. Eu não me preocupo em relação a isso de autoridade, porque todos os dias eu estou no meu perfil, apesar de não explicar questões tributárias, eu estou mostrando a minha advocacia tributária acontecendo, eu estou mostrando o meu escritório crescendo. E hoje em dia o Pimentel Advogados também ganhou um perfil próprio. Então, no perfil do Pimentel Advogados, a gente produz conteúdos para cliente final. Porque o objetivo do perfil do Pimentel Advogados é alcançar novos clientes. Abri uma nova empresa agora de inteligência artificial, uma empresa de tecnologia, que ainda não foi oficialmente divulgada. Essa empresa vai produzir conteúdos para o cliente final
dela, que vai ser completamente diferente de Natália, que vai ser completamente diferente do Pimentel Advogados. E isso não me preocupa em nenhum momento, porque o que acontece? Eu tenho muita clareza de que quando você constrói algo sólido e você delega da maneira correta, você consegue fazer múltiplas tarefas, múltiplos... Você não perde o foco em nenhum deles. Você consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo. Então, por exemplo, apesar de eu ter hoje esses 3 CNPJs, eu não sou sozinha. E seria impossível que eu fosse. Então, eu não lancei o meu curso sozinha. Eu tenho uma equipe gigante por trás. Agora, eu abri um CNPJ, eu contratei as pessoas. Eu tenho um custo mensal alto para cada pessoa cumprir cada etapa na NF Cursos. No Pimentel Advogados, eu também tenho, agora já 4 colaboradores, né? Fora o financeiro. Na outra empresa de tecnologia, eu tenho outros braços. Então, se você faz essa gestão, primeiro você delega e você faz a gestão do tempo com responsabilidade, você sabendo ali em que momento você vai alocar a sua energia e o porquê. Porque hoje meu papel é ser gestora de todas essas empresas. Então, obviamente que na empresa da NF Cursos, eu também sou a expert. Então, eu sou a professora, eu sou a pessoa que precisa estar ali na frente da câmera, ensinando, porque é meu método e tudo mais. Mas, tirando isso, eu sou a gestora. Eu não sou a pessoa que escreve a copy, eu não faço meu site, eu não faço meu design, eu não penso em todos os meus posts. Eu não edito meus vídeos. Eu não escrevo todas as petições do zero. Eu corrijo todas as petições, eu defino as estratégias das petições, eu oriento a minha equipe, eu dou o norte para elas. Mas eu busco muito mais, hoje em dia, criar um ambiente para que seja próspero. E um ambiente de crescimento para quem caminha ao meu lado. Do que eu querer, enfim, ser a melhor, a maior referência em todos esses, entendeu? Tanto que eu falo para as meninas que estão comigo hoje, eu pago cursos para elas de especialização. Eu sou embaixadora da FENTE, que é a Formação Executiva em Negócios Tributários. E eu pago a FENTE para elas assistirem. Quando elas terminarem de assistir a FENTE, outro curso vai ser pago. A gente tem ali a política de bonificação em que o escritório, inclusive, pode sim investir na pós-graduação e mestrado que elas queiram. Eu falo, gente, o objetivo é que vocês sejam melhores que eu. Vocês vão ser melhores que eu. E eu não tenho problema nenhum com isso. Eu quero que o Pimentel Advogado seja a maior referência em direito tributário no Nordeste daqui a 10 anos, 15 anos que seja. Eu quero que o escritório seja. Mas Natália não vai ser mais. Natália vai ter criado aquele ambiente e vai ter, enfim, ajudado a construir diversas potências. Eu quero fazer isso nesse lugar. Eu acho que nessa forma de pensar que eu encontro paz, sabe? E talvez seja essa cabeça que um empreendedor precisa ter, né? Que o negócio que ele está construindo ali precisa ser maior do que ele. Porque vai sustentar ele, vai sustentar a família dos colaboradores e vai sustentar uma pancada de gente ali, né? Então, não é só sobre mim mais. É sobre os outros, né? Eu acho que talvez por isso toda a motivação de criar também os cursos e como a gente estava conversando antes dos bastidores aqui, de levar esse aprendizado. Porque a dor que nós sentimos ali no início... essa dor é replicável. A dor que eu senti é a mesma que você sentiu e é a mesma que outra pessoa está sentindo e assim sucessivamente, né? É um ganha-ganha completo, né? Em toda a cadeia, um ganha-ganha para todos. E eu acho muito interessante também essa questão da mentalidade de você continuar evoluindo. Porque eu acho que às vezes as pessoas pensam assim, eu estou pronta, eu estou aqui e não preciso de mais nada e acabou, né? E param de evoluir. E talvez o ambiente que você proporcione é justamente o ambiente que você gostaria de ter trabalhado. Voltando ao início, né? Sim, não, 100%. Eu volta e meia eu converso com aquela Natália. Com a Natália de 2019. Já passei poucas e boas, a internet. Porque talvez não sabe. ela também seja só persona, né? Mas é por ela que essa Natália de hoje faz o que faz. É por aquela Natália e por tantas outras que existem hoje. Porque eu tenho certeza que eu não sou a única que chorou no banheiro escondida no escritório. Eu tenho certeza que eu não sou a única que já sofreu assédio moral. Eu tenho certeza que eu não sou a única que duvidou de que a advocacia era pra ela mesmo. Que duvidou da própria competência. Né? Não é a única que pagou pra trabalhar. Não é a única que pagou pra trabalhar. Não é a única que já se perguntou assim, nossa, o problema deve ser eu. Todo mundo tá tendo resultado, menos eu. Então, nossa, eu sou muito ruim. O problema sou eu. E não é, gente. Não é. O problema é só a falta do acesso ao caminho certo.
E de realmente, se você acessou o caminho e você não andou, aí a culpa tá com você. Agora... porque também você não é vítima, né, da situação que você tá. A gente vai sempre enfrentar esses contrastes para que a gente se expanda. Isso é maravilhoso. É como você encara as coisas que acontecem com você. Então você tem que olhar mesmo, eu tô vivendo um contraste, mas ok, bola pra frente. Né? É a graça da vida, né? Você buscar. E se tá acontecendo comigo, eu dou conta. Né? Exato. Eu não sou vítima de um sistema, a gente de uma coisa. A gente tem um ditado, posso falar? Fala aí. Depois Agora eu vai passo deixar a o povo palavra pra curioso. Você começou. Não, é porque assim, você falou de procedimento operacional padrão, no quartel também a gente tem a questão da né? NPA, né? Norma padrão de ação, né? No exército é pop. É pop? pop mesmo. Na Força Aérea é NPA. É o que você tá de serviço ali, e se acontecer tal coisa? Você vai pegar na arma, e se acontecer XYZ, você vai fazer o quê? A maioria não lê, né? Mas tudo bem. Lê sim, se você não tiver brifado pro serviço, já sabe o que acontece. Não, era pra ler. O briefing tá aí pra isso, né? Não, a primeira vez todo mundo lê, mas tinha que ler todo o serviço, né? Mas enfim, a gente tem um ditado que a gente até conversou às vezes, porque a gente se frustra muito, né? Porque você pede uma coisa pra pessoa e ela não entrega. Em relação à delegação, hoje o ditado é... eu não quero saber se o pato é macho, eu quero ovo. E é justamente sobre a pessoa entregar sobre qualquer circunstância, né? Porque, voltando também um pouco à tua história de vida, posso compartilhar, né? Essa parte, acho que você fala isso abertamente. Em relação a você ver o seu padrasto perder tudo... Meu pai. Teu pai perder tudo, essa questão, ela é muito forte, né? Então, assim... não quer dizer que aquela Natália lá de trás, ela não sofreu. E ela sofreu pra caramba. Ela apanhou pra caramba, porque às vezes a gente fala também, tem outra frase, né? Quem vê close não vê corre. Então, as pessoas têm mania de olhar, nossa, ela tá plena, linda, maravilhosa e não sofreu, né? Mas, na verdade, você só usou das suas circunstâncias sei lá, como é que fala? Um elástico, Uma né? catapulta. Vamos lá. Agora. Fazer dos impulso limões só. uma limonada, né? Eu acho uma limonada, uma caipirinha, um mousse de limão. Foi fazendo. O ingrediente que ela tinha, ela foi fazendo, né? E eu acho que a gente tem essa mentalidade aqui em comum, né? Sim. Gente, fantástico, né? Parece que passou uma hora aqui, a gente nem percebeu, né? Mas estamos chegando ao final Mas já. a gente não falou da inteligência artificial. Não falamos de um monte de coisa. Ixi, você vai ter que ver de Gente, novo. responde Vai ter que voltar. Vai ter que ter parte 2. Mas, Natália, queremos agradecer, em primeiro lugar, você ter disponibilizado essa agenda tão cheia, né? Que você tá aqui com a gente, compartilhando essas ideias. E aí a gente queria que você deixasse aí os seus contatos, fazer o seu pitch aí, né? Para o pessoal te encontrar nas redes sociais. Maravilha. Meu Instagram tá Natália Pimentel, com 2 A's e sem H, certo? Por lá eu compartilho a minha rotina na advocacia, eu falo muito sobre vendas, porque esse é o programa que eu desenvolvi, o programa de vendas na advocacia, que ensina qualquer advogado, não importa aonde você esteja, se você não tem experiência, você não conhece cliente, você não tem dinheiro, você não tem referência, não importa. Eu também fui essa pessoa e existe um caminho para você realmente conseguir construir uma advocacia de sucesso, e é isso que eu ensino através do programa de vendas na advocacia. E foi uma honra estar aqui com vocês, gente. Muito obrigada. Tô triste. Foi Nossa, toda foi maravilhoso, nossa. foi Com certeza rapidinho a audiência demais. vai... Eles começaram bem. Vão falar pra gente depois. Começaram bem com os convidados, hein? Começamos, né? Sim, Agora a gente vai ter que começamos. deixar a altura. Passou muito Agora rápido. tem que manter, né? Passou mesmo, nem teve parte da inteligência artificial. Tem certeza que não tem mais tempo? Daí. Mais 1 minuto só. Mas, gente, obrigado aí pela presença de todos, pela nossa audiência aí, quem tá acompanhando pelo Instagram. Ó, minha mãe me ligando agora. Mas, mãe, espera um pouquinho aí. Daqui a pouco eu falo com a senhora. Mas, gente, muito obrigado aí pela presença. O vídeo vai ficar gravado aí, a gente vai subir no YouTube em breve, tá? E com vocês, tivemos aqui Natália Pimentel passando um mundo de conhecimento pra gente. Muito obrigado. Obrigada. Tchau, tchau. Até mais.